conta a tua trajetória junto com o Instituto Moda Ver. Eu sou Lisânia Pereira, sou presidente do Instituto Manda Ver. Estou aqui desde 2018 e estamos aqui para celebrar 7 anos de muito impacto e muita transformação social aqui no Vergel. Então, 7 anos de trabalho ofertado para a comunidade do Vergel. Fala um pouquinho para a gente o que é que o Instituto Moda Ver oferece. O Instituto Manda Ver é uma história de amor e paixão por um território chamado Vergel, né? Olhando para toda a sua potencialidade humana e territorial, um trabalho de muitas mãos, de voluntariados, de fundadores que agiram muito antes de 2018, mas em 2018 a grande ideia de transformar todo esse trabalho, né, toda essa boa vontade e compaixão numa instituição, que é a instituição chamada Manda Ver, que faz hoje 7 anos, né, desde o seu surgimento jurídico. Crianças faz referência ao futuro, né? Então, aí você tem 7 anos e eu imagino que já tenha acontecido e escutado várias histórias. Histórias que lhe impactaram, histórias que lhe marcaram. Então, se você tiver alguma história que possa contar pra gente como algo forte, como algo que mudou a vida de alguém, eu queria que você trouxesse agora pra gente. Exatamente. Criança, adolescente, se fala do futuro. E era olhando para esse lugar que tudo que nós pensamos, idealizamos e fizemos acontecer nesses anos todos de execução do Manda Ver, foi pensando na construção de um novo futuro de possibilidades. E nessa jornada, uma das histórias que me impactou muito foi a história de uma das nossas alunas. Vou preferir não comentar o nome, né, para preservar, é uma menor. E uma menina muito dedicada ao trabalho do Manda Ver, à escola, mas infelizmente ainda refém da vulnerabilidade dentro do próprio lar. Né? Com um pai ausente, criado por uma família desestruturada, essa criança sofria com abuso, trabalho infantil, lutando para conseguir permanecer íntegra nos seus princípios, nos seus valores. E nós demos um suporte muito grande, não só na atividade cultural, mas na atividade socioemocional dessa criança. E recentemente, depois de 3 anos, né, ela já se desligou do instituto, já está maior de idade, eu encontrei no shopping, trabalhando, e eu estava de cabeça baixa num quiosque, pegando algumas coisas, e ela disse: tia, não acredito que é você. Olha, eu dei certo, eu estou trabalhando e eu quero retornar no Instituto Manda Ver para ser voluntária. Então, ver que uma pequena semente, né, da intervenção, não é a minha intervenção, é a intervenção de todo mundo que faz o Manda Ver acontecer. O patrocinador, o apoiador, o voluntário, o empregado que está no Instituto, né, tocou aquela vida, deixou uma sementinha e hoje, alguns anos depois, nós estamos vendo o fruto disso acontecer. Uma vida que achou o seu caminho no mundo, né? O seu buscar pelo bem, ele tem uma base. Ele vem de lugar que eu já ouvi aí lá atrás. Tem alguém que inspirou da sua família? Tem alguém que você encontrou pelo caminho que lhe deu a mão? Tem alguém que você se inspira verdadeiramente para poder continuar seguindo esse caminho? Acho que a família de forma geral, né? Tem uns destaques, mas na minha criação sempre teve muito essa base do olhar para o próximo, né? A criação cristã, mas uma criação com muitos valores, de se essa pessoa está pedindo, se ela está buscando oportunidade, talvez ela não tenha tido. Então, eu cresci já vendo esse movimento, com minha mãe, com meu pai, né? E com a minha avó também, né? Que foi criada assim com um lar muito acolhedor. Então, não é família, mas está precisando, mas é uma comida, é isso, é aquilo, e isso tudo foi inspirando e mostrando que fazer o bem para as pessoas e abrir esse lugar de oportunidade não passa necessariamente pelo filtro de ser a família de sangue, mas de ser um ser humano. Então, eu fui criada nesse lugar e para mim sempre foi normal o ajudar ou querer o bem das pessoas. Quando você começou o Manda Ver há 7 anos, você imaginava onde é que você ia chegar? Onde queria chegar, talvez, mas onde iria chegar? Não, acho que nenhum dos dois eu imaginava. Acho que o início, lá em 2018, eu vi muito pela minha formação de ajudar com a constituição, com a documentação, com a estruturação contábil, jurídica e administrativa do Instituto, né? Então, trabalhava muito no back-office, muito atrás, né, de uma mesa, do computador, mais na organização. Só que, para trabalhar na organização, eu precisava entender para quem que a gente entregava aquele serviço todo que estava produzindo, e comecei a me relacionar com as pessoas, comecei a ouvir histórias, né? Comecei a ver realidades que eu nunca tinha visto. Isso começou a mexer. Eu disse: não dá para ser só atrás da mesa. Né? E aí, no longo dessa trajetória, 2 anos depois, eu tive a oportunidade de vir para a presidência do Instituto, né, e assumir uma outra posição. E nessa posição, aí sim,
A missão, ela não pode ser secundária, né? Ela tem que vir no peito e de peito aberto, onde a gente traz os elogios que vêm pela causa, mas também traz muitas vezes os enfrentamentos de quem não entende uma causa social. Então, hoje você é o rosto do Instituto, é a cara do Instituto. Então, deixa uma mensagem para o pessoal, quem está assistindo a gente aqui nesse vídeo, parabenizando o Instituto, mostrando o que vocês fazem, onde vocês querem chegar ainda, porque eu acho que 7 anos é como se fosse a concretização de que tudo deu certo até aqui e que o caminho é muito longo ainda pela frente. Uma coisa que me inspira muito no Instituto, e eu mantenho isso assim, no coração, como um princípio do trabalho, é que desde o dia que decidimos começar a organizar o Instituto e transformar o trabalho numa instituição, colocamos algo no coração. Nós vamos ser grandes, mesmo sendo pequenos ainda. Isso significa que sempre olhamos para a qualidade do que entregamos, sempre olhamos para o carinho como entregamos e a responsabilidade. Então, eu deixo assim aberto para todo mundo que nos acompanha, que ouve essa fala, do nosso compromisso em fazer acontecer, de cumprir tudo aquilo que a gente se compromete, mas principalmente da nossa responsabilidade social com a nossa comunidade, de tirá-los de um lugar, de um mundo tão fechado para um mundo de oportunidades e apresentar para a nossa comunidade o que significa a verdadeira dignidade. E para o Instituto Manda Ver, todo mundo que faz o Instituto acontecer, os parceiros, doadores, apoiadores, voluntários, naqueles que se apaixonaram pela causa, colaboradores que estão hoje conosco, mas que também já estiveram. Meus parabéns por acreditar numa causa tão gigante e que em 7 anos chegou tão longe, com um impacto que me surpreende a cada dia. Mas tudo isso, eu tenho certeza que não é a Lisânia como presidente, mas é um instituto que acreditou no idealizar, no falar, fazer e hoje está mandando ver na comunidade. Muito obrigada, feliz aniversário, Instituto Manda Ver.